E se no meio do luxo você descobrisse que a pessoa que riram, empurraram e ignoraram era do seu próprio sangue? Quantas vezes a gente julga pela roupa, pelo sapato, pelo trabalho e esquece que por trás de um uniforme existe um coração que sente, uma história que sangra? Quando o dinheiro fala alto, o coração fica surdo. Fique comigo. Hoje você vai ver como Deus vira quadros, como a vida surpreende e como a humildade salva quem o orgulho tenta destruir. Essa história pode tocar uma ferida que você ainda carrega e talvez seja o começo da cura. O salão parecia um mar de cristais. Lustres pendiam do teto como cachoeiras de luz e cada taça de champanhe refletia centenas de pequenos sóis. Músicas internacionais, risos altos, perfumes caros. Era a festa do ano, a celebração do empresário Arthur Valença, o milionário que amava números, contratos e aplausos. Gente importante, celebridades discretas, políticos com sorrisos tão bem passados quanto os ternos. No canto, quase invisível no reflexo do mármore polido, Helena se ajoelhava com um balde metálico, um rodo e uma flanela já cansada. Uniforme simples, tênis gastos, cabelo preso num coque apressado. Ela limpava respingos que um garçom derramara, desviando dos saltos apressados como quem dança silenciosamente para não incomodar. Cada passo em falso era um com licença engolido. Cada risada ao lado soava como você não pertence. Moça, cuidado para não aparecer na foto, disse uma convidada, ajeitando o vestido. Pelo amor, essa gente da limpeza não tem noção de timing, cochichou outra, sem se preocupar se Helena ouvia. Helena ouviu. E doeu, mas não quebrou. Respirou fundo e seguiu, com a delicadeza de quem sabe que suas mãos sustentam o próprio teto. Arthur caminhava entre cumprimentos e selfies internas, aquele tipo de abraço que dura exatos 3 segundos e vale um contrato. Quando passou perto de Helena, o brilho no piso recém-limpo chamou sua atenção. Ele parou. Por um segundo ficou olhando. Viu o rosto dela no reflexo do chão, sereno mesmo diante do caos. Você é convidada? Perguntou meio rindo, meio curioso, como quem confunde simplicidade com excentricidade. O salão era cheio de extravagâncias. Talvez, pensou ele, aquilo fosse alguma tendência minimalista. Helena ergueu os olhos. Não, senhor, eu só estou fazendo meu trabalho. Arthur percebeu o balde, a flanela, o uniforme. O sorriso sumiu, substituído por um ar impaciente. Ah, certo, só cuide para não ficar no caminho. A equipe de foto precisa da área livre. E se foi, veloz, como quem riscasse uma linha no chão entre 2 mundos. Helena devolveu o olhar ao piso. Uma pequena gota de champanhe escapou da flanela e fez um círculo perfeito. Ela limpou o círculo e pensou em outro, o da vida, que às vezes dá voltas até a gente entender por quê. No corredor que levava ao salão secundário, havia uma parede de retratos antigos. Era um costume da família Valença, lembrar de onde vieram para se orgulhar de onde chegaram. Helena, na ida e na volta com o balde, sempre passava por ali. Mas naquela noite, um retrato a prendeu. Uma mulher de vestido simples, sorriso terno, olhos que pareciam reconhecer a gente mesmo através do tempo. O coração de Helena apertou. Aquela mulher tinha um lenço na cabeça igual ao que sua avó usava nas tardes de costura. A moldura tinha uma plaquinha. Dona Elvira, 1978. Helena murmurou. Vó Elvira. Como se chamasse uma lembrança pelo nome. Uma música começou no salão. Valsinha antiga. A mesma que sua avó cantarolava baixinho para marcar o ponto da agulha. Ei, moça, anda, tão chamando reforço na varanda. Um colega acenou. Helena piscou, guardou a lembrança no bolso do peito e acelerou o passo. Mas a semente estava plantada. Por que aquela senhora do retrato parecia tanto família? No jardim, uma convidada derrubou uma taça. Cacos por todos os lados.
Helena chegou primeiro. Ajoelhou, recolheu vidro por vidro como se tocasse um coração partido. Uma criança de terno, filho de alguém importante, aproximou-se curioso. Tia, dói pegar vidro? Dói menos quando a gente tem cuidado, ela respondeu sorrindo. E dói bem menos quando a gente não está sozinho. A mãe da criança puxou o menino sem olhar nos olhos de Helena. Não toque nela, querido. Vai sujar o paletó. Helena guardou a dor no silêncio. Mas o menino olhou para trás e acenou, como quem entendesse que dignidade não suja ninguém. Mais tarde, já de volta ao salão principal, um senhor de cabelos brancos, bengala elegante e olhar doce, observava Helena trabalhar. Enquanto ela passava o pano ao lado do buffet, ele se inclinou um pouco. Perdoe a indiscrição. Qual é o seu nome? Helena, senhor. Helena, você me lembrou alguém? Posso perguntar de onde você é? Vila Esperança, Zona Norte. Minha avó era Elvira, costureira. O velho sorriu com um susto bom, desses que acendem a alma. Elvira, a da flor de fita no cabelo? Helena sentiu um arrepio. Sim, ela mesma. Como o senhor sabe? Porque eu a conheci. Ela trabalhava para uma família muito próxima da nossa e chamava a netinha de Lena. O apelido caiu como um toque de sino em domingo de manhã. Helena prendeu a respiração. Só minha avó me chamava assim. O velho apertou os olhos, tentando ver mais do que a vista alcança. Às vezes, as paredes da vida se movem para aproximar gente que se perdeu por bobeira. Ele apontou com a bengala na direção dos retratos. Já olhou aquela parede com calma, menina? Um grupo de convidados se alinhava para uma foto exatamente onde Helena precisava terminar o serviço. Licença, por favor. Ela disse suave. Amiga, essa área é só para convidados, tá? Ironizou uma influenciadora, fazendo biquinho para a câmera. Ela sabe falar manso, fofa. Deve ser funcionária premium. Riram. Helena deu um passo para trás, segurando as lágrimas. Mas o fotógrafo, sem paciência, resmungou. Gente, se vocês não saírem, o reflexo dela vai aparecer no piso. Vai estragar a foto. Os convidados olharam para o chão e, por um instante, viram o rosto de Helena refletido. Ninguém quis aparecer ao lado dela, nem no reflexo. Dispersaram como quem foge de um espelho sincero. Arthur, que vinha ao fundo, percebeu a cena e, em vez de intervir, fez um gesto rápido para a equipe. Organizem isso, e seguiu. Na cabeça dele, a festa tinha que fluir. Tudo era sobre fluidez, eficiência, imagem. Ele não reconheceu que, às vezes, o que faz a festa fluir é um coração que não desiste. No refeitório da equipe, Helena tirou 1 minuto para beber água. O crachá pendia no peito. Helena Acosta, serviço. As iniciais eram da mãe, Abigail, que sempre contava histórias de família com pudim e fé. Uma colega apontou para o crachá e riu. A de anjo, né? Helena sorriu. Gostou de pensar assim, pelo menos por um instante. Quando voltou ao corredor dos retratos, algo a fez parar de novo. Abaixo da foto de Dona Elvira, outra moldura, um casal jovem com um bebê no colo. Abigail e Jonas, 1990. Helena levou a mão à boca. Sua mãe, tão nova, ao lado do pai, com quem perdera contato depois de uma separação difícil. Na legenda, um sobrenome que ela raramente ousava dizer em voz alta. Valença. Memórias vieram como vento que abre janela. Lembrou-se da mãe dizendo: tem gente nossa que ficou rica, Lena. Mas riqueza sem humildade vira muro. E eu nunca tive dinheiro para viajar e derrubar esse muro. Então, sigo daqui e peço a Deus que guie seus passos. Helena esfregou a moldura com a palma, como quem quisesse limpar a distância do tempo. Mãe, por que você nunca me contou tudo? Perguntou ao vazio. Atrás dela, passos calculados. Arthur apareceu,
checando mensagens no relógio. Parou quando viu Helena parada diante dos retratos. Você está admirando a família? Disse com um sorriso de canto meio vaidoso. Helena virou, recolocou a profissionalidade no rosto. Só limpando, senhor. Ótimo. Essa área recebe os convidados para a homenagem. Preciso que os vidros estejam impecáveis. O senhor da bengala aproximou-se devagar, acompanhando a conversa. Arthur, meu rapaz, venha cá. Seu Álvaro, claro. Tudo bem? Tudo. Me diga por gentileza, essa moça, como se chama? Helena, da equipe. Helena? De Abigail? A pergunta pousou na sala como um pássaro raro. Arthur franziu o senho. Como, senhor? Porque há lembranças que não envelhecem, mesmo quando o mundo acha que envelheceram. Álvaro sorriu para Helena. Menina, sua avó cantava valsa e chamava você de Lena. Eu me lembro. E me lembro de algo mais. Sua mãe tinha orgulho de um sobrenome, mesmo quando a vida não deixou que ela o usasse por completo. Arthur, impaciente, interrompeu. Seu Álvaro, acho que estamos confundindo histórias. Hoje é noite de comemorar. Podemos tratar disso depois? É justamente por ser noite de comemorar que a verdade gosta de aparecer, disse o idoso com doçura firme. Antes que qualquer resposta viesse, um pequeno alvoroço estourou perto da mesa de doces. Uma vela decorativa tombou, encostando em uma toalha delicada que começou a chamuscar. Não era um incêndio, mas poderia se tornar. O garçom responsável travou apavorado e a convidada mais próxima gritou sem saber o que fazer. Helena correu. Em segundos, pegou o pano úmido, abafou a chama com calma, retirou a vela e, para evitar constrangimento ao garçom, que tremia, disse alto. Desculpem, foi minha distração. Ela assumiu a culpa sem ter culpa, só para proteger outro. Arthur viu a cena e, pela primeira vez na noite, parou de verdade. Algo nele reconheceu o gesto. Não o gesto de apagar uma chama, mas o de carregar uma que não se apaga, a chama da dignidade. Você se queimou? Perguntou seu Álvaro. Tá tudo bem, disse Helena, balançando a mão que ardia. Eu já vi fogo maior na vida. Esse aí é só vela de mesa. Ela sorriu e o salão, por um segundo, pareceu ouvir. Uma convidada comentou. Nossa, que sorte ela estar por perto. Outra retrucou. Sorte nada, é obrigação, é para isso que são pagos. Seu Álvaro tossiu, não de tosse, mas de indignação. Arthur ficou entre dois mundos, o da frase fácil e o da verdade difícil. Ele se aproximou de Helena, tentando recuperar o tom prático. Obrigado pela rapidez. A equipe de segurança vai anotar um relatório, tudo dentro do protocolo. Claro, senhor, respondeu ela com educação. Ao se virar para sair, Helena deu uma última olhada para a parede de retratos. O sobrenome Valença brilhava numa plaquinha. O mesmo nome que ela carregava, calada no fundo do peito e no cordão simples que não tinha coragem de usar por fora do uniforme. De volta ao trabalho, ela ouviu o coro da festa entoar parabéns para Arthur. Fogos frios, confetes, discursos. No fim, o mestre de cerimônias anunciou uma homenagem à família que, com trabalho e fé, construiu um império. O vídeo começou a rodar com imagens antigas dos Valença, colheitas, barracões, festas de bairro. E lá estava ela, Dona Elvira, cantando uma valsa, segurando um bebê de olhos atentos. A legenda dizia, Elvira, o coração que manteve todos de pé. Helena não conteve. As lágrimas vieram, não de inveja, mas de pertencimento. Seu Álvaro ao lado sussurrou, às vezes Deus põe a gente de joelhos para limpar o chão, e quando a gente levanta é para abraçar a própria história. Helena respirou fundo. Seu Álvaro, se eu disser meu sobrenome alto, acha que alguém vai ouvir? Diga primeiro para você mesma, menina. Ela fechou os olhos, como quem faz uma oração, e disse baixinho, Helena Valença. O vento do ar-condicionado soprou de leve,
como se o salão tivesse respondido amém. A música subiu um tom e o salão ganhou aquele brilho de quem acredita que nada pode dar errado. Mas quando a gente chama a verdade pelo nome, alguma coisa acontece. Foi assim que nos minutos seguintes, pequenos fios invisíveis começaram a puxar o destino de cada um para o lugar certo. Helena voltou ao trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas por dentro tinha um terremoto manso. O nome Valença ecoava como tambor no peito. Ela não queria confusão, não naquela noite, não daquele jeito. Queria, no máximo, guardar aquela certeza como quem guarda uma foto amassada na carteira, só para lembrar de onde veio e para onde quer voltar. Mas a vida não pediu licença. Um grupo de convidados, ainda incomodado com a funcionária na foto, comentou alto: "Sério que o Arthur vai permitir essa gente circulando perto da homenagem? No meu evento, equipe fica nos bastidores." Outro comentou: "Dizem que, se a pessoa quer respeito, que estude. Limpador só limpa." As risadas vieram fáceis, como quem confunde dinheiro com diploma de caráter. Seu Álvaro escutou. A bengala tocou o chão com firmeza. "Respeito não é buffet, meu rapaz. Não se serve só para quem paga." O silêncio caiu. Ninguém ousou responder ao velho de olhos claros, mas o estrago já estava feito. Os olhares se voltaram para Helena como se ela fosse culpada por lembrar ao salão que existe trabalho por trás do brilho. Arthur, do outro lado, tentava manter a festa no eixo. Cumprimentava investidores, respondia mensagens, resolvia detalhes. Ele era eficiente, não se pode negar. Sabia trocar pneu com o carro andando. O problema é que, às vezes, o pneu que mais precisa de cuidado é o do coração, e esse a gente não troca com chave de roda. A homenagem começou. Imagens antigas dos Valença, vozes narrando superações, mãos calejadas que plantaram para outros colherem. Helena, com o pano na mão, assistia de longe, escondida atrás de uma coluna, e sua memória completava os pedaços do vídeo com cenas que só ela conhecia. A avó cantando valsa para espantar a tristeza, a mãe costurando até tarde, a fé que se cozinhava junto com o feijão. Tudo isso batia na tela e voltava para o peito dela como um bumerangue de gratidão. Quando o vídeo terminou, Arthur subiu ao palco para agradecer. Foi elegante. "Nossa história é de trabalho, fé e respeito. A todos que construíram isso, meu muito obrigado." Palmas, flashes, confetes, o discurso perfeito. Seria suficiente se a vida aceitasse maquiagem. Mas o destino já estava alinhando outra cena. Do lado do palco, uma moça da equipe escorregou no restinho de champanhe que ninguém viu. A bandeja voou, as taças rodopiaram no ar como estrelas perdidas. Uma das taças, num capricho do acaso, viria a cair sobre a cabeça de uma criança, aquela mesma do paletó que perguntara sobre o vidro. Antes que alguém gritasse, Helena disparou. 2 passos, braço esticado, mão firme. Pegou a taça no ar, girou o corpo e a pousou inteira na mesa. A criança nem percebeu o perigo. Achou que era truque de mágica. A mãe, pálida, só conseguiu sussurrar: "Obrigada." Ninguém aplaudiu. Talvez por vergonha, talvez por orgulho. Mas o olhar do menino encontrou o de Helena e, sem barulho, disse tudo. "Eu vi. Às vezes, é só disso que a gente precisa, ser visto." "Registre isso no relatório", murmurou Arthur para o chefe da equipe, tentando manter o tom técnico. Mas havia algo novo na voz dele, uma fresta de humanidade. Ele olhou Helena por um segundo mais demorado que o normal, como quem finalmente encara um espelho verdadeiro. O destino não para quando começa. A moça da bandeja chorou baixinho, com medo de perder o emprego. Helena a abraçou de leve e sussurrou: "Vai ficar tudo bem. Eu falo com o supervisor, digo que a culpa foi minha. Ninguém vai perder nada hoje." A moça negou, mas a gratidão nos olhos entregou tudo. E mais uma vez, Helena escolheu carregar um peso que não era dela, só para aliviar o de alguém. Seu Álvaro, atento,
Aproximou-se. Lena, quer dizer, Helena, quando for a hora, me deixe falar. Falar o quê, seu Álvaro? Eu só quero trabalhar e ir embora. Já fiz barulho suficiente sem dizer nada. Às vezes, o barulho que dói é o que a gente engole. A verdade, quando é de Deus, não humilha, liberta. Um ruído de microfone chamou a atenção. A equipe anunciou um momento especial. Seria apresentada uma joia de família, uma medalha antiga herdada de Dona Elvira, que ficaria exposta para honrar as raízes. O curador da peça contou a história. A medalha tinha uma inscrição gravada à mão, um pequeno coração e a palavra para Lena. O salão murmurou um ó coletivo. Helena perdeu o ar por um segundo. Para Lena. Aquilo era mais que uma joia. Era uma carta do passado. Arthur sorriu para o público, orgulhoso do acervo, sem entender que acabara de abrir uma porta que a vida esperava havia anos. Seu Álvaro pigarreou, deu um passo à frente, pediu o microfone com a autoridade doce de quem viu muita coisa. Com licença, antes de seguirmos, quero dizer algo em nome da família e do coração. Arthur hesitou. O cerimonialista também, mas ninguém dizia não ao velho. O microfone passou de mão. O salão ficou sólido de silêncio. Quando Dona Elvira mandou gravar para Lena, ela não estava pensando em ouro. Estava pensando em gente, em sangue, em netos que a vida afastou por motivos que só o tempo explica. Esta medalha não é objeto, é convite. Ele respirou. E hoje, neste salão, há uma pessoa que carrega essa lembrança no olhar. Uma pessoa que foi humilhada não por maldade explícita, mas pela distração que o luxo traz. A distração que nos faz esquecer que o uniforme esconde uma alma e que Deus não mede ninguém pela roupa. Milhares viraram como girassóis. Arthur franziu o senho, desconfortável. Seu Álvaro, talvez seja melhor. Se for de Deus, é melhor agora, respondeu o velho sem perder a calma. Helena, minha filha, você aceita dizer seu sobrenome em voz alta? O tempo segurou o fôlego. Helena sentiu as pernas tremerem. Não era medo de gente, era respeito pela história. Lembrou da mãe. Diga primeiro para você mesma. Ela fechou os olhos por um segundo e abriu a boca como quem abre uma janela. Helena Valença. Um sussurro atravessou o salão, desses que carregam anos de distância. Alguém riu por nervoso. Outra pessoa falou, impossível. A influenciadora do biquinho torceu a boca. Ah, prontos, mais uma que quer palco. Mas o menino do paletó sorriu, porque criança reconhece verdade sem diploma. Arthur ficou de pedra. O sobrenome que dava nome à festa, no crachá da equipe. Ele queria uma explicação lógica, planilhas, documentos. Desculpe, Helena, disse, escolhendo as palavras como quem pisa em casca de ovo. Isso é um equívoco. A família Valença é pequena e muito próxima. Não me recordo de você nas reuniões familiares. Helena respirou, a voz firme, mas gentil. Eu também não me lembro de ser convidada. Não foi ironia, foi dor sem grito. Seu Álvaro ergueu a bengala, apontando para a parede de retratos. Antes das reuniões, havia barracos de madeira, há fotos de colheita, havia uma moça que cantava valsa e chamava a neta de Lena. Eu ouvi isso, eu vivi isso, e a medalha diz o nome que só a avó dela sabia. Mas isso não prova, Arthur tentou. O coração dela prova, disse o velho. E se for pouco para você, procure os registros. A irmã de Dona Elvira, Abigail, casou-se com Jonas, afastou-se por conta de orgulho bobo e distância de dinheiro. Tiveram uma filha. O resto, a vida cuidou de separar, até hoje. Helena não queria briga. O salão não era tribunal. Então tirou discretamente do bolso um cordão simples, gastinho, com uma medalhinha barata. No verso, gravado à mão tosca, Valença.
Eu trouxe porque me dá força nos dias difíceis, disse. Não vim pedir nada, só vim trabalhar e agradecer por ter lembrado da minha avó. A pulseira elegante de uma convidada bateu no copo e tilintou, quebrando o feitiço por um segundo. Arthur respirou fundo. Ok. Vamos organizar isso. Posso falar com você em particular, Helena? Claro. Na sala de reuniões, por favor. Agora. O tom foi polido, mas a pressa entregava o coração dele batendo no ritmo errado. No corredor silencioso, as paredes não tinham a música para abafar os pensamentos. Arthur entrou primeiro, abriu a porta de vidro. A mesa longa, a vista para o jardim iluminado. Sente-se. Helena ficou de pé. Prefiro ficar. Tudo bem. Ele apoiou as mãos na mesa como quem tenta segurar o próprio orgulho. Você entende que isso é delicado. Eu preciso de fatos, documentos. Minha família passou por muitas pessoas querendo se aproveitar. Eu entendo, senhor. Não vim me aproveitar. Eu vim limpar o chão. Ela sorriu, sem mágoa, e encontrei minha avó na parede. Arthur mirou a janela por segundos inteiros. Se for verdade, parou. Você sabe o que isso significa? Significa que ninguém precisa humilhar ninguém para ser feliz. Significa que eu humilhei alguém da minha própria família? A pergunta veio baixa, quase um pedido de perdão dito para dentro. Significa que a vida está te dando oportunidade de não fazer de novo. Ele se sentou finalmente. Parecia cansado pela primeira vez. Minha mãe falava de uma irmã que se perdeu. Eu nunca entendi, nunca perguntei direito. Tudo era correria, metas, eventos. Eu esqueci de perguntar. Às vezes, a correria é uma desculpa bonita para a fuga, disse Helena com doçura. Eu também fugi de mim durante anos. Por um momento, o silêncio valeu mais que discurso. Havia duas infâncias na sala, a que perdeu e a que encontrou. Arthur mexeu no relógio, gesto automático de quem tenta controlar o tempo. Posso pedir algo? Pode. Fique até o fim da festa. Se me permitir, eu mesmo vou chamar sua mãe amanhã. Vamos confirmar tudo. Se for o que parece, a família tem que ouvir. E eu tenho que pedir perdão. Helena assentiu. Eu fico, mas não por causa do dinheiro da festa. Eu fico pela dona Elvira. Ela gostava de valsas terminando em abraço. Ela também gostava de café forte, sorriu Arthur, com uma lembrança que veio como raio de sol. E de benzer a gente quando a gente saía para trabalhar. Eu tinha esquecido. Voltaram ao salão lado a lado, sem alarde. Mas a notícia corre mais rápido que passos. As pessoas olhavam como se observassem um eclipse. Curiosidade, medo de encarar, uma pontinha de esperança escondida. A influenciadora murmurou. Se for golpe, vai render views. O amigo riu, mas sem graça. O menino do paletó contou nos dedos quantas vezes Helena tinha salvado o dia. Para ele, estava tudo decidido. No centro do salão, a medalha para Helena brilhava sob a vitrine. Seu Álvaro esperava, paciente, como quem guarda lugar para alguém muito querido. Então a vida escolheu hoje, disse Arthur, simples. Vamos confirmar com documentos, mas enquanto isso, quem merece respeito não precisa esperar papel. Ele olhou o público sem subir no palco, sem microfone, deixando a voz sair normal, humana. Eu devo um pedido de desculpas, não à equipe, à família. E olhou para Helena. A você. O salão engoliu em seco. Alguns aplaudiram. Outros se remexeram, desconfortáveis, porque arrependimento verdadeiro exige coragem, e coragem sempre expõe a covardia alheia. Helena, sem pose, fez um gesto com a mão. Eu aceito, e aceito continuar trabalhando até o fim. Depois, a gente conversa com calma. Um garçom trouxe água. Arthur pegou duas, estendeu uma para Helena. Foi simples, mas foi como se dissesse, hoje eu divido. Ela pegou. Obrigada. Obrigada eu.
disse ele, e a frase soou nova na boca do milionário. A noite seguiu, mas o clima mudou. Onde antes havia apenas brilho, começou a nascer respeito. O fotógrafo que reclamara do reflexo pediu licença, reconfigurou a luz e fez questão de não cortar a equipe das fotos de bastidor. O cerimonial ajustou o roteiro e as pessoas, algumas pelo menos, começaram a dizer por favor e com licença, sem parecer teatro. Quando faltava pouco para o fim, o destino decidiu testar de novo, como quem garante a lição. Um curto na área externa apagou parte das luzes do jardim. Nada grave, mas suficiente para criar confusão perto da escada de pedra. Uma senhora tropeçou no degrau. Arthur correu, Helena correu, seu Álvaro estendeu a bengala como apoio. A senhora, ainda assustada, disse: "Quase caí." "Quase não é cair", respondeu Helena sorrindo. "E a gente está aqui para segurar." Seguraram. Foi bonito de ver. Gente que horas antes atravessaria e deixaria o problema para o pessoal da limpeza, agora estendeu a mão. Não era milagre de luzes, era milagre de consciência. No fim, quando os últimos convidados saíam, Arthur pediu 1 minuto com Helena e seu Álvaro diante da vitrine da medalha. "Posso?" perguntou ele, pedindo ao curador para abrir. O curador hesitou. Regras são regras. Seu Álvaro resolveu. "Abra. É noite de regras que servem à vida, não de vida que serve a regras." A vitrine cedeu. Arthur pegou a medalha com cuidado e a colocou nas mãos de Helena. "Eu não posso aceitar antes de ter certeza", disse ela, tremendo leve. "Então receba como promessa. Não de riqueza, de reparo." Arthur inspirou fundo. "Amanhã, 9h, eu vou à sua casa, eu mesmo, com café forte, e com minha mãe. A gente vai ouvir a história toda. E, se for como parece, esta casa," ele apontou ao redor, "também é sua. Não por interesse, por direito." Helena fechou a mão sobre a medalha e sentiu o metal aquecer, como se a avó soprasse do céu. "Agora vai." Não chorou, sorriu. "Amanhã, 9h, com café forte." Na saída, o menino do paletó correu até ela. "Tia, quando crescer, quero trabalhar igual você." "Como eu?" Ajudando as pessoas quando ninguém está olhando." Helena se agachou para ficar da altura dele. "Então já pode começar. Promete que vai respeitar todo mundo?" "Prometo." "Pronto, já começou." A madrugada pousou devagar sobre a mansão. Os carros foram embora. Os lustres apagaram, as músicas viraram memória. No salão vazio, dava para ouvir o que quase nunca se ouve, o eco do que é verdadeiro. E ele dizia baixinho que o próximo passo não era festa, era família. Helena caminhou até a parede de retratos uma última vez antes de ir embora. Tocou a foto de Dona Elvira com as pontas dos dedos e sussurrou: "Vó, obrigada por me trazer até aqui. Eu vou voltar amanhã, mas não como quem pede licença, como quem tem casa." O ar gelado respondeu com um arrepio bom. No portão, Arthur esperava. Não era protocolo, era escolha. "Posso te acompanhar até o ponto? Eu pego carona com a equipe, obrigada." "Posso ir até o carro?" "Pode." Caminharam lado a lado, sem pressa. "Sabe, Arthur, o dinheiro é uma coisa boa quando a gente usa para aliviar pesos, não para criar muros. Eu estou aprendendo isso hoje. Todos os dias é hoje, quando a gente decide aprender." Ele abriu a porta da van, ajudou Helena a subir e antes que ela entrasse disse: "Desculpa, por hoje e por todos os dias em que eu não enxerguei. Eu te desculpo e espero te ver amanhã como o Arthur que eu acho que sua avó sempre soube que você podia ser." "Eu vou tentar." "Não tenta, não. Faz." A porta fechou. A van partiu. Arthur ficou parado, um homem grande numa calçada grande, segurando nada nas mãos e, ao mesmo tempo, segurando tudo o que finalmente importava. Seu Álvaro encostou ao lado.
E então, rapaz? E então, amanhã a gente conserta o que a pressa quebrou. Só não se esqueça, reparar não é pagar, é honrar. Eu sei. E honrar começa por ouvir. Eu vou ouvir. A noite terminou diferente de como começou. Onde havia brilho que cega, nasceu luz que guia. E no coração de quem assistiu de perto ficou um pedido: que o bem que começou naquela festa não pare na porta, que chegue na cozinha, no escritório, no elevador, na rua. Porque a verdadeira riqueza não é o aplauso da sala, é a paz de deitar a cabeça e saber que naquele dia a gente foi justo. Amanhã nasceu com cheiro de pão e promessa. O relógio mal bateu 8h50 quando um sedã preto parou em frente à casa simples de Helena. Portão de ferro, samambaia na janela, cimento queimado no quintal, cenário de vida real, não de revista. Arthur desceu com um buquê humilde de girassóis, seu Álvaro que insistiu, e a mãe dele, Dona Beatriz, trazia uma garrafa térmica de café como quem carrega um pedido de perdão quente. Helena abriu o portão com o coração no rosto. Atrás dela, a mãe, Abigail, ajeitava o lenço no cabelo com mãos que tremiam de emoção. Entrem. A casa é pequena, mas cabe todo mundo que vem com respeito. A frase, simples, abriu um lugar onde antes havia um abismo. O cheiro de café se misturou com o de bolo de fubá. Sentaram-se à mesa, que não era grande, mas parecia grande. E houve um segundo de silêncio em que cada um conversou com a própria consciência. Seu Álvaro chegou logo depois, carregando uma caixa de sapatos surrada. Memórias, explicou. Coisas que a gente guarda quando sabe que o coração vai precisar. Começaram sem discurso. Fotos foram surgindo. Dona Elvira sorrindo com flores de fita, duas meninas caminhando de mãos dadas na poeira da rua, um bilhete amarelado com letra caprichada. Para Lena, nunca esqueça quem você é. Abigail, com os olhos brilhando, tirou do fundo da gaveta um envelope. Eu guardei porque na época não dava para enfrentar. Tinha vergonha e tinha fome. E a fome come pedaços do orgulho, mas também come pedaços dos sonhos. Do envelope saiu a cópia de uma certidão. Helena A. Valença, riscada à caneta por um cartorário que não aceitara o sobrenome por causa de uma burrice burocrática. Voltamos no dia seguinte, mas a vida chamou para trabalhar e ficou assim. Dona Beatriz levou a mão à boca. Minha mãe sempre falou da irmã a Abigail. Disse que a distância não era de quilômetros, era de sentimento. E que quando a vida quisesse, traria de volta. Ela respirou fundo, segurando a mão de Abigail. Me perdoa pela parte que me coube no silêncio. Abigail enxugou as lágrimas com a barra do avental. Silêncio não é culpa, é medo. Hoje a gente coloca voz. Puxou outra coisa da caixa. Um pedaço de tecido com uma mão bordada e a palavra Lena desenhada com linha cor-de-rosa. Helena tocou o tecido como se tocasse a avó. Arthur, que sempre foi bom de números e ruim de sentimentos, ficou com os olhos molhados de um jeito que nenhum balanço anual explicaria. Eu não tenho como duvidar disso. A voz falhou. E não tenho como consertar o que passou, mas tenho obrigação de não repetir. Seu Álvaro abriu a própria caixa surrada e tirou um caderno pequeno, capa de couro simples, com uma fita desbotada. O caderno de receitas e orações da sua avó, Helena. Ela me pediu, antes de partir, para guardar com alguém que tivesse coragem de devolver quando fosse hora. Passou o caderno para Helena. Na primeira página, com letra miúda de quem aprendeu escrevendo nas beiras do tempo, lia-se: para Lena, quando a gente se perder, esse caderno sabe o caminho de volta. Receita 1, café forte. Receita 2, pedir perdão. Receita 3, abraçar. Helena não aguentou. Chorou do tipo que lava. E entre soluços e sorrisos, fez uma oração simples. Deus, obrigada por lembrar da gente. Todos disseram amém, como quem respira. A campainha tocou. Ramiro,
o advogado da família, entrou com uma pasta preta e a pressa de quem teme que o coração faça o que a lei demora a fazer. Atrás dele, Bianca, a prima que transformava tudo em conteúdo e, no fundo, tinha medo da vida sem palco. Arthur, precisamos tratar isso com cautela. Você sabe como é. Gente aparece, diz que é parente. A empresa não pode sofrer abalos. Ramiro, respondeu Arthur calmo. Pessoa não é abalo. E empresa que cai porque reconheceu gente. Não é empresa, é castelo de cartas. Bianca revirou os olhos. Olha, Arthur, você sabe que eu te amo, mas tem que pensar na imagem. A internet é cruel. Já tem fofoqueiro falando que você vai dar tudo para uma desconhecida. Ela olhou Helena de alto a baixo, tentando achar o que criticar. Não achou. No mínimo, teste de DNA. Helena respirou fundo, sem se ofender. Se o senhor pedir, eu faço. Mas antes, posso ler uma coisa? Levantou o caderno de Dona Elvira. Bianca fez cara de tédio. Ramiro abriu um sorriso político. Claro. Helena abriu numa página com manchas de café. Valsa do perdão, receita da minha avó. Quando alguém errar com você, ofereça um copo de água antes de exigir explicações. Quem bebe água acalma a alma, e alma calma escuta melhor. Ela levantou os olhos e com doçura completou. Aceitam água? Ninguém recusou. Foi bonito ver o orgulho engolindo um gole. As horas seguintes foram um desfile de provas simples e inquestionáveis. Cartas com datas, recibos antigos, uma foto onde Dona Elvira segurava um bebê com o mesmo redemoinho de cabelo de Helena. Detalhe que nenhuma maquiagem inventa. Ramiro anotava sem ousar negar. Bianca, embora tentasse manter o queixo erguido, derrubou a máscara quando Dona Beatriz, a mãe de Arthur, olhou de frente para a realidade. Helena, minha filha, você é Valença, com ou sem papel. O papel nós resolvemos, mas o nome não é tinta, é sangue. O advogado pigarreou numa última tentativa de controlar o inevitável. Proponho então o seguinte: marcamos hoje mesmo o exame, damos entrada nos aditivos e até lá mantemos discrição. Evita alarde. Discrição para proteger quem? Cortou seu Álvaro, manso e firme, porque a dor da menina não foi discreta ontem, e a humilhação também não. A verdade só dói em quem deve. Arthur assentiu. Hoje à noite tem a inauguração da ala nova do Instituto da Família. A gente vai fazer isso direito em público, não por exibicionismo, por reparação. Bianca arregalou os olhos. Você vai levar a funcionária no palco? Eu vou levar minha prima no lugar que sempre foi dela, a família. O dia correu com arranjos práticos e corações sendo alinhados. Abigail ajeitou o lenço. Helena, de uniforme ainda, insistiu, apenas acrescentou o cordão simples com a medalhinha barata por dentro da blusa. Eu vou como sou, disse. Deus não precisa de fantasia para fazer milagre. À noite, a mansão voltou a acender seus cristais. Convidados importantes, imprensa discreta, discursos ensaiados, mas o roteiro que importava não estava no teleprompter. Arthur, ao lado de Dona Beatriz e de seu Álvaro, respirou fundo antes de subir. Olhou para Helena, que ficou atrás, perto da parede de retratos, junto da mãe. O olhar entre eles foi uma oração sem palavras. O mestre de cerimônias anunciou o momento. Boa noite, senhores. Hoje inauguramos a ala de bolsas de estudo Dona Elvira, porque a maior herança que ela nos ensinou a deixar é a educação. Palmas. Arthur pegou o microfone. Antes de cortar a fita, eu preciso contar uma história. E pedir perdão. O burburinho veio na hora, aquele misto de curiosidade e desconforto que aparece quando a verdade pede passagem. Bianca postou-se na primeira fila, celular pronto. Ramiro, tenso, alinhou a gravata como quem alinha coragem. Arthur começou, sem pressa de advogado nem pressa de influencer. Ontem à noite, nesta casa,
Eu deixei que o luxo me distraísse de algo que minha avó me ensinou desde menino: respeito. Eu tratei uma pessoa com menos dignidade do que merecia. E Deus, que não se distrai, me mostrou que essa pessoa era do meu próprio sangue. Um ó percorreu o salão. Eu quero apresentar a vocês alguém que sempre foi Valença, mesmo quando a gente esqueceu de olhar: Helena. Uma luz suave abriu caminho até ela. Helena não fez pose, não fez drama. Caminhou simples, uniforme, tênis, cabelo preso. E um sorriso que parecia bênção. Foi quando a resistência se mostrou, porque a verdade não passa sem ser testada. Um empresário amigo da família, senhor de voz grossa, cortou o silêncio. Arthur, com todo respeito, não transforme filantropia em novela. Empresa é seriedade. Isso aqui tem acionista. Antes que Arthur respondesse, Dona Beatriz deu 2 passos à frente. A voz dela saiu clara como sino. Minha mãe, Dona Elvira, me ensinou que a família é o primeiro acionista do coração e que acionista sem caráter não tem voto. Aplausos discretos, acanhados, mas sinceros. Bianca tentou retomar o controle da narrativa. Gente, vamos ouvir a Helena, claro, mas sem vitimismo, ok? Temos que manter o foco. Helena respirou, não para se defender, mas para afirmar o que é. Eu não sou vítima, sou vivencia. Eu lavo o chão, eu pago conta, eu oro. E se hoje eu estou aqui, não é para pegar nada de ninguém. É para devolver algo que estavam devendo há tempo. Respeito ao nome da minha mãe e da minha avó. Nesse instante, como se a própria casa concordasse, o sistema de som deu um pequeno chiado. O cerimonialista se apavorou, técnicos correram, mas o que poderia virar caos virou coro. A orquestra na lateral começou a tocar baixinho a valsa que Dona Elvira tanto cantava. Foi intuitivo, bonito, verdadeiro. Seu Álvaro pediu o microfone. Antes de cortar em fita, eu quero ler uma coisa que Dona Elvira deixou. Tirou do bolso um papel dobrado, gasto nas pontas. É simples. Se um dia a vida for dura com um dos meus, quero que esta casa se lembre. Os humildes sustentaram cada tijolo. E se a família se dividir por causa de dinheiro, devolvam primeiro o respeito. O resto a gente divide depois. A sala prendeu o ar. Arthur se virou para Helena e algo nele, algo que criança sabe nomear e adulto desaprende, tomou a frente. Ele desceu do palco e caminhou até ela. Parou a um passo e, sem discurso, se ajoelhou. Não por espetáculo, mas por justiça que transborda. Pegou a mão dela e disse só: "Perdão." Helena segurou a mão dele com as duas, ergueu-o com doçura. "Perdão aceito." Ramiro, vendo que o momento tinha passado do controle dos papéis para o controle de Deus, sussurrou: "Então oficializamos amanhã, 1ª hora." Arthur assentiu. Hoje a gente começa do jeito certo, mas o clímax ainda guardava uma faísca final. O mestre de cerimônias, tentando retomar o protocolo, anunciou: "Agora, a medalha histórica para Helena será trazida ao palco para a foto oficial." O curador trouxe a caixa. Ao abrir, um susto. A medalha antiga não estava lá. Um burburinho virou onda. Olhares ansiosos, suspeitas já se desenhando no ar. Porque onde falta fé, sobra fofoca. Bianca, rápida no gatilho, ergueu o celular. "Gente, não acredito, roubaram a peça da família." A frase rasgou o salão como faca. A câmera voraz já mirava rostos e apontaria para o mais vulnerável em segundos. "Calma", disse Helena, erguendo a mão. "A medalha está aqui." Levou a mão ao peito por dentro da blusa e tirou a medalhinha barata que carregava, aquela que guardava força nos dias difíceis. "Não esta", continuou com serenidade. "Esta é a minha, a da luta do cotidiano. A outra, eu devolvi ao lugar certo antes de vir. Pedi ao curador que prendesse mais firme." O curador ficou branco. Eu esqueci no cofre auxiliar. Com o nervosismo,
O salão respirou de novo. O erro não foi de Helena. O erro foi de quem tinha função e falhou, como falhamos todos os dias. E o perdão, que já estava grande, cresceu mais um palmo. Vamos buscar, disse Arthur sem raiva, e que sirva para lembrar que ninguém é perfeito, nem o curador, nem o milionário, nem a faxineira. Só Deus. Enquanto buscavam a medalha verdadeira, Helena olhou para a parede de retratos e viu algo que não tinha visto antes. No canto da foto de 1978, uma anotação quase invisível, escrita a lápis na moldura. Quando Lena chegar, toque a valsa. Ela sorriu. Obrigada, vó. Voltaram com a medalha. O curador, constrangido, pediu desculpas no microfone. Arthur não deixou que se humilhasse. Erros acontecem. O que não pode acontecer é a gente perder a chance de fazer o certo. Pegou a medalha para Lena com as duas mãos. O metal, frio de cofre, pareceu aquecer no contato com a verdade. Eu ia guardar este momento para um close bonito, disse ele, olhando nada além do que importava. Mas beleza de verdade é reparo. Virou-se para Helena e estendeu a medalha. Eu não sei se você vai querer usar, não importa. O que importa é você saber que, a partir de hoje, seu nome será dito nesta casa com o mesmo respeito que o meu. Helena não pegou de imediato. Olhou para a mãe, que assentiu com os olhos cheios. Olhou para Dona Beatriz, que abriu os braços num gesto de boas-vindas. Olhou para seu Álvaro, que fez aquele sinal que a avó fazia, como quem abençoa neto antes de sair. Então, ela estendeu as mãos e recebeu a medalha. Eu não aceito isso como um troféu, disse com a voz firme. Eu aceito como uma tarefa, que nenhum funcionário desta casa, que nenhuma pessoa simples, seja tratada como se fosse invisível. A plateia, que minutos antes mediria cada gesto com régua de etiqueta, explodiu num aplauso diferente, não de evento, mas de alma. Havia lágrimas em gente que não sabia chorar. Havia abraços em pessoas que evitavam toques. Havia algo circulando que não se compra. A sensação de que o bem tinha finalmente encontrado o caminho. Bianca, com o celular ainda na mão, abaixou-o devagar. A câmera, pela primeira vez, parecia pesada. Ela olhou para Helena e murmurou, quase pedindo ajuda. Como é que eu faço para não errar assim de novo? Começa ouvindo mais e postando menos, respondeu Helena com um sorriso que não humilha. E quando errar, porque vai, pede perdão rápido. Perdão que tarda vira ferida. O mestre de cerimônias anunciou o corte da fita, mas Arthur levantou a mão, pedindo mais um segundo. Antes de cortar, eu preciso dizer uma última coisa. O salão silenciou como quem espera a notícia que muda o rumo. Esta casa vai abrir, a partir de agora, um programa permanente de respeito e formação para todos os colaboradores. E eu vou ser o primeiro aluno. Risos bons, aplausos. E hoje a honra de cortar a fita não é minha, é de Helena Valença. Helena respirou fundo e levou a tesoura dourada até a fita. Mas antes de cortar, parou. Posso fazer uma coisa, Arthur? Pode, qualquer coisa. Quero chamar alguém. Ela procurou na plateia. Dona Rosa, a moça do café, seu João da manutenção, Camila, que segurou o choro ontem, e quem mais quiser, venham cortar comigo. Eles se olharam sem saber se podiam. Helena insistiu com a mão. Pertencimento não é palavra bonita, é gesto. Vieram, juntos cortaram. A fita caiu como cai um muro antigo. E no exato segundo em que a fita tocou o chão, Arthur virou-se para o público com uma decisão gravada no rosto. Tem mais. O coração do salão acelerou. Ele pegou um envelope do bolso do paletó. Minha avó deixou um adendo à mão que eu só encontrei hoje de manhã, no fundo da caixa de receitas. Mostrou o papel, reconhecido pela letra caprichada. Aqui ela escreveu: quando Lena chegar, devolvam a ela o direito de usar o nome e compartilhem a mesa. E se a casa estiver cheia, abram mais um lugar.
Ele ergueu o microfone, a voz firme como quem finalmente sabe onde pisar. Hoje, diante de todos, eu reconheço e apresento Helena A. Valença, sangue da nossa família. Aplausos. E se alguém tiver algo contra, que fale agora, mas fale olhando para a história, não só para o cofre. O salão ficou no fio da navalha entre o passado e o futuro. Ramiro endireitou os papéis e pela primeira vez naquela noite sorriu, que a ata registre. Bianca guardou o celular como quem guarda um instrumento quando entende que a música pede silêncio. Dona Beatriz abriu os braços. Abigail, com o lenço no cabelo, chorou sorrindo. Seu Álvaro olhou para o céu. Talvez tenha visto Dona Elvira dançando valsa entre os lustres, e no meio dessa alegria que cura, Arthur respirou para dizer a frase que faltava, a frase que mudaria o traçado de cada nome naquela parede. A partir de hoje, além de reconhecer, vamos reparar, e eu quero começar do jeito certo. Esta casa tem um lugar que sempre foi dela e que precisa ser ocupado. O nome desse lugar é... A música parou. O mundo prendeu o fôlego. E o destino ficou esperando a próxima batida do coração. O nome desse lugar é Diretoria de Dignidade e Pertencimento Dona Elvira. A frase de Arthur encheu o salão como uma oração atendida. A música retomou, mas baixinha, respeitando o momento. Quero que a primeira diretora seja alguém que já faz isso sem crachá e sem salário extra. Alguém que conhece a dor por dentro e a cura por experiência. Helena, aceita? Os olhares correram, a respiração prendeu. E Helena sorriu simples. Eu aceito se for para servir. Não para aparecer, e com uma condição, qualquer uma. Que o programa comece pela base. Curso de respeito, comunicação não violenta, primeiros socorros, bolsa de estudo para quem quiser terminar a escola, entrar na faculdade, abrir um pequeno negócio. E outra coisa, que cada setor da casa tenha uma mesa compartilhada por semana, sem distinção, todo mundo sentado junto. Arthur assentiu de pronto. Fechado. Começa amanhã. Ramiro já digitava no celular, empurrando a burocracia para acompanhar a vida. Dona Beatriz enxugou uma lágrima com a ponta dos dedos, o tipo de lágrima que desmancha anos de silêncio. Abigail apertou a medalha para Lena nas mãos da filha, como quem diz sem falar: "Agora vai, minha menina." Seu Álvaro deu aquele sorriso de quem assiste a valsa certa, no tempo certo. Bianca, ainda com o celular abaixado, respirou fundo e se aproximou, sem o figurino de falas decoradas. Helena, me perdoa. Eu tratei sua história como pauta, e gente não é pauta. Eu te perdoo, respondeu Helena, olhando nos olhos. Mas vamos fazer diferente. Hoje você posta menos e ouve mais. Conta a história do projeto, mas deixa os comentários virarem ponte, não briga. Eu consigo. Consegue sim, e quando escorregar, levanta rápido. Perdão que corre chega antes da fofoca. O curador trouxe, enfim, a medalha verdadeira. Helena a segurou por um instante e, num gesto que ninguém esperava, a colocou no pescoço de Abigail. Mãe, a senhora carregou esse nome sem o sobrenome escrito. O mundo não viu, mas Deus viu. Use você hoje. A plateia suspirou. Não foi cena, foi justiça. A fita já cortada virou símbolo de estrada. O mestre de cerimônias, emocionado, quase esqueceu de chamar os padrinhos do instituto. Arthur tomou a frente, mas agora sem pressa de palco. Antes dos brindes, tem mais um reparo. Ontem eu falhei com a equipe. Hoje quero começar a consertar. Aumento digno, plano de saúde ampliado, escala de descanso respeitada, formação contínua paga pela casa. E uma coisa que não custa nada, mas vale ouro. Bom dia, por favor. Obrigado. Aplausos. Alguns funcionários se olharam como quem confirma que estavam ouvindo certo. Estavam. No canto, o menino do paletó, que vira tudo com olhos limpos, levantou a mão.
Posso falar? O microfone chegou até ele. Eu queria dizer que quando crescer, quero ser chefe que pede desculpa. Meu pai falou que chefe não pede, mas eu acho que pede sim. Risos e palmas. O pai, ruborizado, levantou e abraçou o filho. Você tá certo, campeão. Seu pai vai aprender com você. A cerimônia seguiu como deve ser quando a verdade assume o volante. Sem roteiro duro, mas com rumo certo. Convidados que antes tropeçavam em palavras bonitas, começaram a procurar palavras verdadeiras. A influenciadora do biquinho, aquela da foto, veio sem câmera e sem plateia. Helena, eu fui grossa ontem, fiquei com vergonha de aparecer ao lado do seu reflexo. Se deixar, eu queria aprender com você a aparecer menos e a enxergar mais. Comece chegando na cozinha, disse Helena, abrindo o caminho. Pergunta o nome de quem faz o café. Nome é o primeiro respeito. Ela foi. E saiu de lá com 2 abraços e uma lição que não some no feed. Quando a solenidade terminou, o salão virou casa. Pessoas que não se falavam há anos buscaram parentes esquecidos, trocaram números, marcaram café. Arthur e Helena passaram de grupo em grupo, não como anfitrião e atração, mas como família que reúne. De vez em quando, paravam diante da parede de retratos. Em uma moldura vazia, repousava uma plaquinha ainda sem foto. Helena a Valença, 2025. Não era troféu, era lugar de pertencimento. Mais tarde, numa sala mais tranquila, Arthur pediu licença para um acerto íntimo. Abigail, eu gostaria de ajudar com a casa, com seus sonhos que foram adiados, com o que você disser que precisa. Filho, ela respondeu com doçura que cura. Eu aceito ajuda, mas não como pagamento, como amizade. O que eu mais quero é ver gente simples sendo respeitada aqui. Se fizer isso, o resto vem. Vem, garantiu Arthur, e eu vou te visitar para tomar café forte. E ouvir histórias, completou Dona Beatriz, pegando na mão da irmã. Eu falhei quando me calei. Agora eu quero ser ponte. Abigail sorriu. Ponte segura até de salto alto. Ramiro trouxe documentos provisórios. Aqui está o reconhecimento de parentesco por declaração pública, com encaminhamento para retificação do registro. Sistema vai demorar algumas semanas, mas a verdade já vale desde agora. Obrigada, disse Helena. O papel vai chegar, mas o que muda a vida é a postura. A equipe de manutenção apareceu à porta, tímida. Dona Helena, desculpa incomodar. A gente queria agradecer por chamar o João, a Rosa, a Camila para o corte da fita. A gente nunca... Vocês são a casa, interrompeu Helena, sem deixá-los diminuir. Sem vocês, nada se sustenta. João coçou a nuca, emocionado. Se a senhora topar, amanhã a gente começa a pintar a escola do bairro, em nome do instituto, a tinta a gente arruma. Arthur entrou no plano na hora. A tinta eu compro, a equipe eu levo, e eu também pinto. De paletó? Brincou João. De camiseta, respondeu Arthur rindo. Paletó só volta depois do primeiro. Do lado de fora, a lua desenhava prata nas pedras do jardim. Seu Álvaro e Helena tomavam ar, encostados numa coluna como quem saboreia silêncio bom. Sabe o que mais me alegra? Ele disse. Não é o cargo, não é a foto, não é a medalha. É ver orgulho cedendo lugar à humildade. Quando isso acontece, o resto se organiza. É Deus arrumando a mesa, respondeu Helena. Primeiro ele puxa a toalha devagar, depois coloca os pratos certos. E a gente aprende a comer com gratidão, completou ele, sem engolir ninguém. Uma funcionária nova, olhos assustados de quem ainda não aprendeu a confiar, aproximou-se. Helena, será que amanhã eu posso te procurar? Eu sofro com uns comentários e fico com medo de reclamar. Pode sim, ela disse, segurando as mãos da moça. O programa começa por você. E se acontecer de novo, não engole sozinha. A gente vai estar junto. A moça respirou aliviada.
Obrigada. De nada. Aqui ninguém merece carregar peso em silêncio. Na saída, antes que os convidados partissem, Arthur pediu mais 1 minuto no microfone. Pessoal, eu prometi reparação e começo hoje. A partir de agora, o Instituto vai oferecer 100 bolsas anuais para ensino técnico e universitário, priorizando filhos de funcionários e jovens da comunidade. E toda grande decisão desta casa terá um assento extra na mesa para a diretoria de dignidade. Voz e voto. Olhou para Helena. É por você, com você e para todos. A plateia aplaudiu de pé. Não era moda, era mudança. Já do lado de fora, Bianca encontrou coragem para um último acerto. Arthur, vou fazer um vídeo, mas não daqueles. Vou mostrar o projeto, ouvir a equipe, sem filtro de vaidade. E se eu perceber que virei o foco, eu desligo. Se fizer assim, vai prestar um serviço, disse Dona Beatriz abraçando a filha. E serviço que melhora o mundo é conteúdo que vale. Bianca assentiu, aliviada por enfim poder descansar do personagem. A noite, que costuma acabar quando as luzes se apagam, insistiu em ficar acesa dentro das pessoas. Na calçada, antes do último carro sair, Helena se despediu de Arthur. Obrigada por não adiar o certo. Obrigada por me ensinar o certo, ele devolveu. Amanhã, 7 horas, eu te encontro na escola para a pintura. Leva camiseta velha e café forte. E o coração humilde, fechado. Ele abriu a porta do carro, mas hesitou. Posso pedir mais uma coisa? Pode. Se eu escorregar, me puxa de volta. Com firmeza e carinho, prometeu ela. Que é assim que a gente corrige quem ama. Helena e Abigail voltaram para a casa de ônibus. O banco duro parecia sofá de sala naquela hora. Mãe e filha sentaram de mãos dadas, medalha no colo de Abigail, caderno de receitas e orações na bolsa de Helena. No vidro da janela, a cidade passava como um filme antigo e a valsa de Dona Elvira tocava baixinho, não nos alto-falantes, mas no coração, que é onde a música boa escolhe morar. No portão de casa, a vizinha curiosa de sempre apareceu, mas com o olhar doce de quem se emociona de verdade. Menina, te vi na televisão do bar da esquina. Disseram que você é parente de rico agora. Helena riu. Eu sou parente de gente. O resto é papel. E o que isso muda? Que amanhã a escola ganha tinta, a cozinha ganha respeito e a rua ganha sorriso. Se quiser, vem também. Eu venho, disse a vizinha, enxugando o canto do olho. Mas só se tiver café. Vai ter, respondeu Abigail, mostrando a garrafa térmica com orgulho renovado. Café forte. Dentro de casa, Helena abriu o caderno. Na última página, um rabisco da avó. Quando a fita cair, levante os caídos. Ela fechou os olhos e fez a última oração do dia. Obrigada, Deus, por exaltar os humilhados e ensinar os exaltados a descer do salto com elegância. Riu sozinha. Era a cara de Dona Elvira gostar dessa rima. Na manhã seguinte, cedo, a calçada da escola do bairro estava viva. Funcionários, vizinhos, amigos, Arthur de camiseta, Bianca com o celular no bolso, sim, no bolso. Seu Álvaro sentado num banquinho, dando ordem mansa. Crianças correndo com rolinhos pequenos, pais lixando a parede, mães preparando sanduíches. A primeira aula do programa de dignidade e pertencimento aconteceu ali, sem slide. Todo mundo misturado, cada um com seu pincel, sua história, seu pedaço de parede para transformar. Helena olhou a cena e sentiu que a medalha para Lena estava, enfim, no pescoço certo, o da comunidade inteira. Porque, no fundo, pertencer é isso, caber em muitos peitos ao mesmo tempo. Arthur aproximou-se com 2 copos de café. Para a diretora. Para o aluno número 1, respondeu ela. Brindaram com café, e o amargo bom da vida desceu como promessa. No fim do dia, a escola brilhava com as paredes novas e com algo que tinta nenhuma compra. Um ar de futuro.
Crianças escreveram num painel: "Aqui ninguém é invisível." Helena leu, passou a mão nas letras ainda secando e sorriu. É isso. E se você que está me ouvindo já foi humilhado, desvalorizado, esquecido, lembre-se, Deus vê o que o mundo finge não ver. Às vezes, ele começa a virada no lugar mais improvável, com uma valsa antiga e um pedido de perdão sincero. Se você já humilhou alguém, por pressa, por distração, por orgulho, ainda dá tempo de descer do palco e se ajoelhar no lugar certo, diante da verdade. O milagre não é a riqueza, é o reparo. Agora me conta, você já viveu algo assim? Já foi exaltado depois de ser humilhado ou precisou pedir perdão a alguém que merecia? Escreve nos comentários. Sua história pode ser a coragem que alguém precisa para mudar hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe com quem precisa de esperança e se inscreva para receber mais histórias que aquecem a alma. Aqui, a gente acredita que o bem vence, sempre, e quando a fita cai, a gente levanta os caídos.